trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Eu separei 4 formas que eu vou falar agora para vocês. A primeira forma e mais conhecida é o F1, que é o visto de estudante. Ele permite que você estude e trabalhe no campus que você estuda depois da aula. Isso pode ser no seu curso de inglês ou numa faculdade. E o que é legal desse visto é que ele te dá direito, você trabalhando, a ter o Social Security Number, que é como se fosse o seu CPF aqui nos Estados Unidos. E isso é muito importante, né? Você ter uma identidade aqui. Então é bem legal. Eles pagam nesse trabalho temporário um custo mínimo, que é o que vai te ajudar a pagar assim, os custos bem básicos de viver nos Estados Unidos. O que vale mesmo é a experiência que você vai estar adquirindo aqui. E no caso da faculdade, no final dela, você tem direito a fazer um estágio profissional durante 1 ano. Se no término desse 1 ano a empresa de repente querer realmente te contratar, ela pode dar entrada para um outro tipo de visto, que é um visto de trabalho que eu já vou falar para vocês, e aí sim você pode ficar aqui permanente. Antes de ir para o segundo, eu quero dizer que eu não sou advogada de imigração, então para vocês saberem detalhes sobre cada visto, o importante é falar diretamente com uma pessoa especializada que é um advogado de imigração. Ele sim vai te explicar tudinho sobre cada visto, certo? O segundo é o visto J. Ele é um visto para trabalho e estudo. Na verdade é o intercâmbio que a gente sempre ouve falar. Tem para ser au pair. Para ser au pair, você tem que ter de 18 a 26 anos, ter concluído o 2º grau. E o au pair nada mais é que você ficar numa casa de um americano, né? Onde você vai ser babá, cuidar dos filhos dele. E em troca, você recebe moradia, as 3 refeições, um valor de bolsa de estudo de $500 e a metade de um salário mínimo aqui dos Estados Unidos, que vai ser mais ou menos $200 por semana. Para que você possa concluir direitinho o intercâmbio, você precisa estudar também, né? E por isso que você ganha essa bolsa de $500. E aí você tem que ajudar com as crianças na casa e com os deveres de casa, né? Como se fosse um morador mesmo. Então, arrumar sempre o seu quarto, se precisar lavar louça. Então, assim, não é faxinar a casa, nada disso. Você tá indo para estudar e para ser babá. Mas você tem que ajudar nos deveres como se fosse um morador mesmo. E aí você também tem um quarto privativo só para você. Esse programa, geralmente quem faz são mulheres, justamente porque é para cuidar de criança. E o objetivo é o enriquecimento cultural. Isso é muito legal, porque você, além de fazer o curso, saber mais do idioma, você vai viver com americanos, né? Então, tanto para você quanto a família, conhecer a cultura de ambos os países é muito enriquecedor, então vale super a pena. Ainda no visto J tem o Work Summer. Aqui nos Estados Unidos, as férias de verão têm 3 meses de duração, geralmente é junho, julho e agosto. E aí os estudantes universitários, eles têm esses 3 meses de férias para trabalhar em algum lugar temporário, né? A Embaixada Americana tem no site deles o calendário oficial de cada país. Então eles têm o calendário lá do Brasil e eles sabem que as férias é no final do ano. Então eles abrem esse Work Summer, né, em novembro, dezembro e janeiro. Que na realidade aqui não vai ser verão, vai ser inverno, né? Mas eles abrem para que os brasileiros possam vir estudar. E aí tem alguns programas aqui nos Estados Unidos. Um deles que é bem conhecido são nas estações de esqui. Se você for nas estações de esqui nesse período do ano, você vai ver muito brasileiro trabalhando e treinando o seu idioma. É preciso estar na faculdade para poder conseguir fazer esse Work Summer. O site da Embaixada, ele tem alguns outros programas muito legais para conseguir vir aqui para os Estados Unidos temporariamente e estudar e vivenciar um pouquinho da cultura americana. Então vão no site da Embaixada, lá dentro vai ter um link Educação e Cultura, você clica nele e lá você vai encontrar estudo nos Estados Unidos e programas locais. Dá uma olhadinha que é muito interessante. E aí tem um outro programa também que é o da Disney, que todo mundo quer fazer. Ele tem 5 etapas e a primeira e mais conhecida é o ICP.
que você vem para trabalhar na Disney, né? Para ficar um tempo na Disney. E aí você recebe do seu sponsor, né? Que é o que tá te contratando, moradia, né? O alojamento para você ficar. Recebe mais ou menos um salário mínimo aqui dos Estados Unidos, que vai dar mais ou menos $400 por semana. E aí você tem a oportunidade de treinar o seu inglês e, gente, ganhar tickets de graça da Disney. Imagina só que delícia, trabalhar na Disney, ganhar ticket de graça. Importante dizer que esses programas, ele tem, você pode ir estendendo até no máximo 12 meses. Quando concluir os 12 meses, você não pode trocar de visto aqui ou estender o seu visto aqui. Deu 12 meses, você precisa voltar para o seu país de origem, né? Ou seja, no Brasil. E lá você pode dar entrada num outro programa, mas você precisa voltar para o Brasil. E o terceiro é o visto H, que é de trabalho temporário. Nesse caso, é liberado pelos Estados Unidos 65 mil vagas por ano para entrar com o visto H. O visto H tem várias ramificações, mas vou falar 3 delas para vocês que são as mais conhecidas, né? Tem o H1B, que é trabalhadores especializados, né? Ou seja, que foram graduados, tem mestrado, realmente sabe dessa área que ele vai atuar, e ele pode trabalhar por 3 até 6 anos no país, mas depois ele precisa ou voltar para o Brasil, ou se a empresa que contratou ele por esse período querer realmente que ele fique, essa empresa pode dar entrada num outro tipo de visto, que aí é o de trabalho permanente, e aí sim ele pode ficar no país mais tempo. O H2B é semelhante, mas é para quem concluiu a faculdade, e o outro que é o H2A, que é para agricultura. Tem alguns estados aqui dos Estados Unidos que a mão de obra é muito escassa, né, para colher frutas, colher milho, enfim, para fazer a colheita, né? E nesse caso, a pessoa não precisa ter nenhum tipo de estudo. Ele pode vir para trabalhar por esse período de colheita e depois voltar para o país. E o quarto e último é o EB3. Nesse caso, é uma empresa americana que vai te contratar para trabalhar aqui nos Estados Unidos na empresa dele. Existe uma série de etapas, né, que é bom falar com o advogado de imigração, mas ele precisa provar para o país que não tem nenhum americano capaz de fazer o que você faria. E aí, nesse caso, ele vai ter que publicar essa vaga para outros americanos poderem vir, ser entrevistados, e realmente, se nenhum deles passarem na entrevista, aí sim ele vai poder dar entrada no seu processo, e aí vai ter que esperar a imigração autorizar ou não que você trabalhe aqui nessa empresa. Esse visto dá direito ao Green Card para você e para sua família. Bom, gente, lembrando que aqui, assim como no Brasil, para você trabalhar numa empresa americana e realmente conseguir esse sonho de ficar no país, você precisa ir atrás dessas empresas, assim como no Brasil, entregar seu currículo, mesmo você que está no Brasil, ligar para essas empresas, porque pode ser que na sua função aquela empresa esteja realmente precisando, ela pode gostar do seu currículo e te chamar para fazer uma entrevista. Então vale a pena ir atrás, gente. Entra nos sites, vai na área que você realmente trabalha e procura ver se tem alguma vaga disponível, e eu espero que vocês consigam. Boa sorte, espero que esse vídeo possa ter ajudado um pouco vocês, e não se esqueçam de ir no site da Embaixada Americana, que vai ajudar muito e a esclarecer tudo isso que eu tô falando. Espero que vocês tenham gostado, comentem aqui qual outro vídeo que vocês querem que eu faça aqui pro Instagram. Beijo, tchau, tchau!